Durante esse mês de janeiro aqui, a gente tem trazido para você algumas dicas do que fazer com as crianças durante as férias. Então, já ensinamos alguns pratos aqui no nosso quadro Bom Sabor que dá para a criançada fazer. Tem artesanato também que dá para colocar eles para fazerem, por que não? Dá tinta, dá pincel na mão das crianças, vamos entreter essa criançada. Tirar um pouco da frente do computador, do tablet, do smartphone. Mas quem pode falar sobre isso melhor do que eu é a minha convidada, que já está aqui no estúdio comigo, Dani Kobayashi, psicóloga, pedagoga também. Boa tarde, Dani. Boa tarde, né? Bem-vinda ao Mulher.com. Muito obrigada, é um prazer, né? Boa tarde a todos aqueles que acompanham também o seu programa, né? E que acompanham a TV Século XXI. Também, né, gostaria de agradecer pela presença e também para a gente conseguir falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é falar sobre a rotina das crianças nas férias. Importante que deixam os pais de cabelo em pé. Muito! Avós. Demais. Não é? Tem muitos avós que ficam com as crianças aí para os pais trabalharem, porque os pais não conseguem pegar um período tão longo de férias. É verdade. As escolas estão de férias. Sim. E aí acabam ficando com os avós. E aí, esse período todo, o que a gente faz com as crianças? Bom, como você muito bem colocou, acho que é importante a gente tirar mesmo um pouquinho aí, né, da questão aí dos jogos, ou mesmo só o computador, ou só o trabalho aí com os PlayStations da vida, né, ou que seja. Porque se deixar eles gostam, né? Eles ficam. E é algo que acaba para os pais também sendo uma facilidade, de alguma forma, né? Então o pai tem um compromisso, ou a mãe, e dando aquele joguinho já pronto, já organizado, é como se as crianças parece que estivessem aí todas já totalmente entretidas com esse assunto. Mas, apesar das férias ser um momento onde todos pensam, estamos livres da rotina, né? Não precisamos, né, de alguma forma, fazer uma rotina tão rígida quanto no período que essas crianças estão, né, durante as aulas, no período escolar, é importante garantir uma rotina para as crianças. Por quê? Porque a rotina, ela significa, do ponto de vista psicológico, um contorno emocional. É ela que vai oferecer uma segurança, é ela que vai oferecer para a pessoa um amparo, né? Então, a gente não ter rotina pode significar, de alguma forma, uma perda desse contorno, uma perda desse processo em oferecer um amparo para este sujeito. Isso para crianças de qualquer idade, desde as pequenininhas até os adolescentes. Com os adolescentes eu imagino que seja um pouquinho mais difícil, Sim, os adolescentes são mais difíceis de manter essa rotina, mas também é importante. Senão você tem adolescente que acorda ao meio-dia, às 2 horas da tarde, às 4, não acorda e já emenda uma coisa com a outra, não é assim? É assim mesmo. Então nós precisamos garantir esse processo, até mesmo porque eles vão retornar depois, né, novamente para a rotina que eles estão habituados. E aí é todo aquele processo dificultoso de voltar para eles. E geralmente se volta na segunda-feira. É lá no sábado, no domingo, que o adolescente, principalmente, não, vou começar a dormir mais cedo agora, e depois eu vou voltar à rotina, mas não volta em 1, 2 dias. Para quem está acordando mais tarde, fazendo as refeições mais tarde, está sem uma rotina, não é fácil depois o organismo se acostumar, né, a essa volta às aulas. De maneira alguma. Aí dá sono, aí dá incômodo, né? Geralmente não se quer fazer as tarefas escolares depois de um tempo. Então, por isso, a necessidade de se manter a rotina. É claro que durante as férias a rotina não precisa ser rígida, ela deve ser flexível, mas construir né, como se fosse um planejamento da rotina, uma planificação da rotina também é importante. Acho que a gente pode mostrar, inclusive, a Dani trouxe para a gente um planejamento. Como é que a gente faz para quem está em casa, para a gente ajudar quem está em casa? Por onde a gente começa esse planejamento? Para crianças mais velhas, o que eu estou chamando de crianças mais velhas? Né? Crianças a partir aí dos 6 anos, 7 anos, até mesmo 5, na idade aí pré-escolar, até aí nos anos iniciais, eu acho bacana a gente fazer uma rotina organizada com horários. Não que eles devem ser rígidos, mas pelo menos eles saberem das atividades que eles terão durante o dia, né? E até para os pais também se organizarem, se planejarem em relação às férias. E tem tantas atividades bacanas. Veja, Campinas é uma cidade que oferece muita atividade cultural. Talvez as pessoas não saibam, mas que nem, por exemplo, o Museu da Imagem e do Som está com apresentação gratuita aí de cinema para as crianças. É só se inscrever e tem filmes também adequados aos adolescentes. E em várias cidades do Brasil, dá uma olhada aí na sua cidade, porque às vezes na sua cidade também tem muita programação gratuita para fazer com crianças, com adolescentes, às vezes até ao ar livre, aí, em espaços aí abertos na cidade. Dá uma olhadinha, consulta aí em redes sociais, site do município, às vezes divulga também essas atividades. Vamos dar uma olhadinha no planejamento que a Dani trouxe ali de como ajudar os pais a fazerem isso, Dani? Aí eu queria que você
fosse me explicando, por favor. Então vamos ver o primeiro, que é referente aí no caso, né? Essa que está sendo mostrado são para crianças menores. Tá. Então o que nós podemos propor? Crianças menores, a gente começa a falar aí dos 3 aninhos, 4, 5 anos. Por que tem imagens? Pode ver que ela está organizada por semana, né? Dá para a gente fazer o mês todo, mas por semana, mês de janeiro. Então ali você tem, né, uma atividade feita ali, uma pipoca, depois um filme, né? A estruturar um lanche, como o Elton mostrou hoje, um prato muito bacana que dá para pedir participação das crianças, ou outras receitas. A gente tem livros adequados de culinária só para crianças, Legal. né? Isso é muito bacana. No outro mostra aí atividade aí de brincadeiras, que podem ser brincadeiras livres ou direcionadas. Então esses são para crianças menores. Por quê? Porque a imagem, muitas vezes ainda por não saber ainda, né, a escrita convencional, né? Claro, conhecem a escrita, mas não a escrita convencional, ajudaria a organizar a rotina no tempo e no espaço. Legal. Né? Então essa seria uma sugestão que nós temos, tá? É uma ideia bacana, a educação infantil trabalha muito com isso, né? E vale a pena. Não só pensando em crianças dessa faixa etária, mas a gente também pode pensar em crianças com necessidades educacionais especiais, não podemos nos esquecer. Para elas a rotina é super importante. Essencial. E nas férias, as instituições de férias, as escolas, a gente também pode organizar uma rotina como essa. Legal. Né? Que dá para fazer uma adequação aí bacana para eles também, com atividades que eles possam se incluir e participar. E tem o quadro ali que você fez também para as crianças um pouco mais velhas, né? Isso mesmo. Que aí já... Vamos ver? Então, vamos lá. Olha lá, aí a gente tem uma organização, né? Tem ali o dia da semana, os horários, é como se fosse uma agenda de planificação que pode ser construído junto com a criança, a gente coloca dessa maneira, mas isso não significa que os pais vão preencher isso de uma forma rígida, de uma forma impositiva. Tudo isso pode ser construído junto com a criança, junto com o adolescente, o que eles gostariam de fazer. Né? Dá para fazer uma negociação com eles ali. Perfeitamente, ainda mais a partir, a gente pode pensar dos 8, 9 anos que se trabalha com regras, e essas regras têm que estar muito definidas, aí seria mais interessante para crianças dessa faixa etária. E o que a gente vai colocar ali, tanto para as crianças mais novas quanto para as crianças mais velhas? Como que é uma forma legal de ir preenchendo isso aí? Para as crianças mais novas, o que a gente pode sugerir aí de atividades, né? Isso. Então, a gente pode pensar em atividades que vão desde aí do trabalho com massinhas, né? Mas não massinhas prontas, vamos construir a massinha junto com a criança. Ah, boa. Tem tanta receita bacana, tanta receita que as crianças podem se envolver e elas gostam disso. Aquele slime, né? Que é uma moda, as crianças adoram. Então, elas construírem em vez de comprar pronto seria muito bacana. Atividades com pintura, né? Atividades que a gente possa construir teatros com eles, a partir, eu até trouxe algumas fotos, né? Com caixinhas de sapato que a gente possa aproveitar, como mostra a foto para nós. Né? Olha lá, gente. Olha lá. Dá para fazer em casa, junto com as crianças. Essas são fotos até que as alunas do curso de pedagogia fizeram, mas são muito bacanas que a gente pode usar facilmente. Ó, retalhos de papel que a gente tem, olha lá, palitos que a gente tem aí, que muitas vezes a gente utiliza, né? Que a gente pode fazer uma reutilização. Palito de churrasco mesmo, né? E eles podem contar histórias para desenvolver a linguagem oral, desenvolver o raciocínio, né? Então, é algo bacana. Olha, essa é uma atividade com sucata, que tanto para crianças mais velhas, quanto para crianças mais jovens, quando eu digo jovens, nesse caso, a partir dos 2, 3 aninhos, com ajuda, é claro, nessa faixa etária dos pais, a gente pode ter. Olha o que a gente tem de bacana, a construção ali de jogos com sucatas, né? Que nós estamos vendo. E é legal que aí a criança vai construir o brinquedo e já brincar, não é? Perfeito. O seu próprio brinquedo. E ele vai dar vida ao brinquedo, porque o brinquedo é dele, né? Ele que construiu. Né? Aí a gente tem crianças brincando, aí olha, é água colorida, para fazendo o quê? Pintura com aguinha como se fosse aquarela colorida no papel, só que com o canudo, quer dizer, é algo muito simples que a gente tem em casa, mas que é diferente, que é divertido, que foge um pouco daquilo que é habitual. E criança, né? Principalmente as mais novas, elas gostam muito do que é simples, né? Não precisam de brinquedos super caros. De jeito aquela boneca que custa 200, 300 reais. Às vezes a gente até brinca, né? Que a criança gosta mais da caixa do que do brinquedo. Exatamente. Então, alguma coisa simples e diferente já entretém a criança. Muito, muito mesmo, né? Olha só o que a gente teve também, que mostrou anteriormente, né? O boliche feito aí com garrafa PET, né? Que nós temos.
E o que é bacana também é a contação de histórias. Isso os pais precisam resgatar com os filhos. Não se conta mais histórias. Né? As histórias que se conhece hoje são histórias que a gente vê na onde? Né? Ou são os vídeos no YouTube, que é muito divulgado, ou são os filmes, mas e as histórias que a gente chama do tempo da vovó, e as histórias antigas, que são tão importantes para a gente construir aí a questão não só da linguagem, mas de um tempo, de um raciocínio lógico, né, com eles também. E um tempo em família, né? Muito importante. É um importante. tempo que os pais passam ali com as crianças, contando história mesmo. É um momento de união em família, que você deixa a televisão de lado, deixa a tecnologia de lado um pouco e passa um tempo, mesmo que seja um pouquinho, porque a gente sabe que os pais trabalham bastante, mas é um tempinho de qualidade que eles têm ali com os filhos, não é, Dani? Perfeito. Essa é uma outra pergunta que sempre os pais fazem para nós, né? Que geralmente acaba gerando muita culpa por toda essa atividade que nós temos hoje, né, dos pais, a correria do dia a dia. Então, mas esse tempo, como ele deve ser? Né? O tempo ele não precisa ser prolongado, mas ele precisa ter qualidade. Também não adianta ficar o dia todo com a criança irritado, com raiva, não é? Acabando excluindo a criança de algumas atividades. Então, o tempo com qualidade é o que vai fazer a diferença para esses pais. E criança, a gente sabe que tem uma energia que às vezes não acaba nunca, não, né? Não acaba. Então, os pais, a gente entende, chegam cansados também, mas a criança não tem culpa disso. Ela está no momento dela, de gastar energia, de brincar. Olha lá, a imagem que a gente tem ali. É verão, tá calor, então brincar com água pode? Pode. Mangueira? Vamos pensar, quem já não tomou aqui um banho, né, de mangueira, não é? Que gostoso, tão não gostoso, é isso? Não é? Muito gostoso, coisas que não se faz mais, porque vai ter pneumonia, porque vai ficar doente. Muitas vezes, né, a própria saúde acaba dificultando um pouco, né, as fantasias de ficar doente, né? As bolhas de sabão tão antigas, né? Mas que é tão gostoso, é tão gostoso para a gente trabalhar. As pegadas aí, né, com água, que as crianças bem pequenininhas precisam, de 2 aninhos, fazer pegada com água, coisa muito simples, mas como é uma atividade de conhecimento com o corpo, para essa faixa etária é algo muito importante. É educativo, então. Extremamente educativo. Bonequinhas de pano para ajudar a contar histórias. Muito gostoso. A gente vai ter depois a Dani, né? Vai. Nossa artesã que vai mostrar as bonecas maravilhosas que ela faz. E até eu já vou aproveitar e fazer, né, uso de uma das bonecas que ela fez aqui para nós. Daqui a pouquinho a Dani está no nosso cantinho do artesanato para mostrar as bonequinhas de pano e já estão aqui também de exemplo. Essas bonecas, porque a Dani ela constrói, ela confecciona as bonecas, mas a gente pode pensar nessas bonecas exatamente também como algo de participação das crianças, não é? Também. Os pais construírem essas bonecas junto com os seus filhos e trabalhar com eles formas de representar, formas de simbolizar, construir diálogos, principalmente na faixa etária aqui dos 5, 6 aninhos, que é a fase do jogo simbólico, que nós chamamos, é a fase da fantasia, do faz de conta. Então aqui dá para a gente estabelecer, altas conversas. Com certeza. Quando a gente trabalha com elas. Dá para trocar de roupa. Hoje a gente não tem o trocar de roupa virtual. Está se perdendo um pouco isso. Por que não fazer de verdade? Exatamente. Com a bonequinha. E sabe o que é legal com boneca? Que eu acho o máximo. Não tem como a gente pegar uma boneca de qualquer jeito, né? Não, de jeito Quando a gente pega a nenhum, boneca, a gente acolhe, a gente cuida. E a criança, ela tem isso também, esse cuidado com a bonequinha, não é? Sim, exatamente, né? Então, acho que todo esse trabalho, esse cuidar do outro, que é o cuidar de si, é algo importantíssimo que pode ser resgatado nesse momento. Por favor, resgate isso também. Daqui a pouco a gente ensina. A Dani ensina pra gente daqui a pouquinho no nosso cantinho do artesanato a fazer essas bonequinhas para você, quem sabe, aí fazer junto também com as crianças em casa. Você tem alguma coisa para contribuir junto com a gente aqui? O que você faz com as crianças de férias? Você passa alguma dessas dificuldades que a gente citou aqui? Você tem alguma brincadeira diferente que você gosta de fazer aí com as crianças em casa? Manda mensagem para a gente, entra lá no nosso Facebook, mulher.com oficial, ou entra no Instagram também, @mulher.com, manda mensagem aqui para a gente do que você costuma fazer com as crianças nesse período longo aí de férias. Dani, e o que a gente faz com a tecnologia? Porque até agora a gente está falando dessas coisas manuais que são gostosas de fazer, cozinhar,
brincar de boneca, brincar com água, que é uma delícia, mas aí vem a criança e quer ver vídeo no YouTube o dia inteiro. O que a gente faz? E os adolescentes, então, nem se fala, Nossa, né? Que eles ficam com o foninho lá no celular e ali eles passam o dia. Sim, constrói uma rotina toda em cima disso, né? Toda Inclusive com os amigos, nos jogos, né? Ninguém vai proibir, porque não dá para ser no radicalismo, a não ser, claro, que isso esteja se tornando, então, uma obsessão ou isso esteja se tornando algo que está atrapalhando a rotina cotidiana, né? Então, aí tem que avaliar até que ponto isso está sendo usado como forma do que a gente chama em psicologia de fuga e esquiva, porque ele é, infelizmente, a tecnologia tem as suas vantagens, mas ela pode se tornar patológica em que momento? Quando ela é objeto de fuga e esquiva, não só para adolescentes como para adultos. Isso é importante a gente também observar, né? E observar os pais, talvez observarem nesse momento também que o exemplo é tudo. Então não adianta cobrar da criança ou do adolescente que ele não passe horas ali na internet, se os pais também chegam em casa e ficam ali nas redes sociais. Com toda Tem que ter esse momento de socialização em família. Tem. E algo como você bem colocou, né, anteriormente, se perdeu um pouco, né, esse trabalho da conversa, esse trabalho de construir algo junto, como a gente está mostrando aqui com as bonecas, e com uma receita ou com outras propostas. Então, esse trabalho tem que começar em casa, como a gente começou, dentro da rotina, né? É proibido? Claro que não. Claro que é necessário, pode-se olhar, pode-se compartilhar informações, construir vídeos, mas tudo, claro, dentro do seu tempo e do seu espaço. Então, quantas horas a gente pode conversar com o adolescente? É importante você ficar, né, dentro, usando aí algum meio tecnológico. De que forma isso vai ser feito? Então, por que não construir essa rotina? E traz o adolescente para essa conversa, para essa negociação, para ele também tentar estipular esse tempo dele? Importantíssimo, porque senão se torna, de alguma forma, autoritário. O adolescente está numa fase que ele precisa de individualidade, né? Ele precisa construir essa noção de identidade. Então, o trabalho da conversa, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas vamos usar, da negociação, né? Ele é importante. Quando a gente fala assim, é perigoso as pessoas entenderem de outra forma. Negociação no sentido de construir junto o que é possível, adequar em função do tempo e do espaço desta pessoa. E nessa fase de construção, então, desse calendário, essa agenda, na verdade, né, que você trouxe ali pra gente, quais são as atividades que têm que ser colocadas ali? Então, tem o período de brincadeira ao ar livre, Perfeito. Tem o período de ficar um pouquinho ali na internet, que a criança gosta, tem que ter outras atividades, por exemplo, arrumar a cama, sim, lavar louça, tomar banho, para a criança o adolescente também ter essa rotina da casa, mesmo nas férias? Importantíssimo, até porque como todos convivem num mesmo ambiente, então é claro que a necessidade de todos participarem da organização desse ambiente, ele é fundamental. Por quê? Isso vai refletir na fase adulta outras questões, como por exemplo, como que ele vai poder colaborar em lugares que ele vai trabalhar ou em lugares que ele precisa frequentar, não é verdade? Se ele não aprendeu a colaborar em casa. Então fica muito complicado. Eu desenvolvo a noção de me colocar no lugar do outro, de saber que ali tem uma outra pessoa que também precisa de um lugar limpo para ficar, que eu preciso dividir esse espaço com outra pessoa. Né? Então, isso coabitar, né? O mesmo espaço onde todo mundo fique bem. Exato. Então, é importante ter essa arrumação, é importante participar, sim, né? Depois da organização de uma cozinha após um almoço, porque não arrumar o quarto, né? Que o quarto do adolescente é quase um espaço, assim, inabitável. Né? Muitos pais não reclamam. Dá pra entrar no quarto? Não, muitos pais reclamam que é um ambiente proibido, né? Tem até alguns adolescentes que colocam a plaquinha proibido, a porta não entro, mas ele é importante. Claro, respeitar a individualidade, dá para chegar lá com o trator e passar por cima de tudo. Mas, claro, é importante manter o espaço e o lugar adequado. Então, ele pode participar disso. Né? Uma dica, antes da gente finalizar, para os pais, para os avós que estão vendo a gente aí, desesperados, pensando assim, que estão voltando de férias, conseguiram umas 2 semaninhas de férias ali, estão voltando para o trabalho. E se os pais não têm, por exemplo, parentes por perto, não tem com quem deixar essa criança em casa, o que eles fazem nesse período de férias? Isso realmente é complicado. A gente tem as escolas que oferecem os cursos de férias. Importante você ter tocado nesse assunto. Muitas escolas fazem pacotes, vamos chamar de pacotes. Só que precisa estar muito atento ao que é ofertado para essas crianças. Muitas vezes são atividades escolares. Então, também não é só o momento de fazer atividade de reforço escolar, né? Não que não seja, né,
produtivo. Mas é para a criança descansar também esse período, né? Precisa ter uma variabilidade melhor de atividades, né? Que a gente precisa ter. Então, o curso de férias é importante. Nós temos outros lugares que oferecem propostas de recreação. Tem acampamentos que também são importantes, daria para estar fazendo isso, pelo menos de uma semana, né? Então, é uma outra proposta que pode ser visto. Tá? E às vezes vê com os pais também aí, de coleguinhas, quem sabe, não dá para fazer um revezamento, um dia um leva para o cinema, outro dia o outro leva para o parque, todo mundo se ajudar. Perfeito. Não é? Exatamente. Então, isso é importante. Com o adolescente é importante. Convido o colega, meu colega vai para casa? Ótimo, então vamos compartilhar com ele uma rotina, uma organização e também um planejamento que deve ser feito. Dani Kobayashi é psicóloga, pedagoga, ajudou a gente aqui nesse período de férias escolares. Muito obrigada pelas dicas. Imagina, eu que agradeço pela atenção, pela participação. Volte sempre aqui no Mulher.com. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.